porque o negócio vai engrossar. Bom, gente, nós estamos falando sobre o sacerdócio de Enoque. Ontem eu revirei a internet para ver se alguém falava desse assunto. Se alguém tinha algum livro desse assunto. Se alguém tinha alguma apostila desse assunto. E eu achei um vídeo do Danduque. Mais nada. Ninguém fala sobre isso. E eu falei, eu vou escrever um livro sobre isso. Essas lives dessa manhã vai virar um livro sobre o sacerdócio de Enoque. E eu tenho, de fato, já tenho quase um livro, né? Olha aqui. Ó. Escrito só para essas lives. Então é conteúdo para dar com pau. Porque é muito profundo e poderoso o que tem nisso aqui. E olha que eu tenho meia hora para falar, às vezes, é o que dá e já dá para destrinchar. Então, nós estamos falando dos heróis da fé. Quem são os heróis da fé? Basicamente, são aqueles que vivem baseado no sacerdócio de Melquisedeque, que é um sacerdócio da fé, que é um sacerdócio que se entra pela fé, que também tem, assim, o sacerdócio de Enoque. Como eu expliquei nas lives passadas, não é um sacerdócio que você entra de outra forma, você precisa entrar pela fé. Na última live, eu falei sobre como você precisa ser iniciado em Deus. Lembra que eu li Efésios 1:9 sobre os mistérios e que você só descobre esse mistério em Deus. Você precisa ir a Deus. Bom, acabou a live. A Grace, que está aqui, me fez uma pergunta pertinente a um dos 5 ministérios. E ela me disse sobre, principalmente, o ministério de profeta, sobre se todo profeta precisava ter esse sacerdócio para estar diante do Senhor. E eu disse que não, que todo cristão precisava ter o sacerdócio da fé. Na verdade, o sacerdócio da fé é o sacerdócio de todo cristão. O sacerdócio levítico, que não é, segundo a Bíblia, dos cristãos mais. Esse sacerdócio de pagar preço para ter coisa, não é dos cristãos. Na verdade, nós somos gentios. Nós nem poderíamos nos denominar um sacerdócio levítico. Porém, o da fé, assim como a mulher cirofenícia, assim como o centurião, assim como você vai ver mesmo ali quando Jesus pregava a judeus, alguns acessavam coisas em Jesus pela fé. E Jesus dizia, uau! Então, o sacerdócio da fé deveria, por que deveria? Porque não é. E como eu já tenho mostrado para vocês, a maioria dos cristãos não se relaciona por estes caminhos. Eles se relacionam por outros tipos de sacerdócio e alguns nem têm um sacerdócio bíblico. Existem uns tipos de sacerdotes cristãos que desenvolveram sacerdócios místicos, cabalísticos, judaicos e alguns até macumbáisticos, satanísticos. E você vê de tudo no meio da igreja, cara. Eu já vi alguns tipos de sacerdócios satanísticos. Você vê, tipo, quase umas fogueiras estranhas, uns negócios aí, queime não sei o que na fogueira, não sei o que lá. Cuidado, isso não é bíblico, tá? Isso são algumas coisas que nem na Bíblia tem. Cuidado com as invenções. Eu vejo algumas lives de uns piques por profecia, de umas paradas que tem. Não cai nessa, não cai no conto do vigário. Quando for oferta, é oferta. Gente, eu já pedi oferta várias vezes na minha vida. Eu não tenho problema. Já dei muitas ofertas. E se Deus falou para mim hoje, peça uma oferta, eu peço para os outros, para mim, para quem for. Porque oferta é bíblica. Agora, não me vem com falcatrua, porque sacerdócio satânico é outra conversa. Mas não vem o caso aqui, porque eu não quero entrar numa linha de julgamento e de briga. Quem briga na internet, que está aqui, é só o Adiel. O Adiel é o nosso brigão. Se você não segue ele, siga o Adiel nas redes sociais. Depois eu vou pedir até para ele deixar o arroba dele aqui. O Adiel tem feito um trabalho dentro da política bem legal.
E é bem legal. Eu amo assistir os vídeos do Adiel e dar risada. Mas vamos lá. Dar risada em boas partes. Eu dou risada porque é engraçado em partes, mas é muito sério. Você precisa ir até Deus e ficar em Deus até Ele te revelar. Foi isso que nós terminamos a nossa última live. Ir a Deus e ficar a Deus, em Deus, até Ele te revelar. Isso leva tempo. Isso não é imediato. Isso não é instantâneo, como muitos pensam. É claro, a salvação é instantânea. Quem aqui gastou muito tempo para ser salvo? Quem aqui ficou anos para ser salvo? Na verdade, todos vocês foram salvos em um lance, em um instante. Levantaram a mão. Alguns nem a mão levantaram. Ouviram e foram salvos. Tiveram a revelação e foram salvos. Eu já vi relatos de pessoas que estavam ouvindo uma rádio e eu vi um pastor pregando e de repente ali foram salvos. E eu disse que a salvação te tirou do inferno, tirou das trevas, tirou da mão do diabo, tirou de tudo isso. Só que isso é só a iniciação. Agora, desenvolver o teu ministério e ter um início nesse ministério sacerdotal que irá te colocar diante de Deus com coisas e diante da terra com coisas, começa em Deus. Agora, uma vez que eu entendo quem sou em Deus, eu preciso ser iniciado na terra. E na terra não é Deus que me inicia, é um homem. Vamos lá. Antes de eu entrar aqui, eu quero te falar. Deus, quando quer começar algo, neste sacerdócio, ele vai procurar 3 coisas. Primeiro, alguém disponível. É alguém preparado ou alguém disponível? É alguém disponível. Então, para aqui. Você não tem que estar pronto. Na verdade, posso ser sincero, quem fala que está pronto, nunca está. Você nunca estará pronto para o que Deus vai te chamar. Porque o chamado de Deus é sempre maior do que tua mente pode suportar. O chamado de Deus chega a ser tão grande e tão maior do que tua mente pode processar, que você tem que orar em línguas, porque tua linguagem não consegue se comunicar com a linguagem de Deus. Então você ora em línguas para que a tua linguagem caiba dentro da linguagem dele. Porque a tua linguagem vai precisar de uma linguagem de fé. Estão comigo? Maiores são os pensamentos que o Senhor tem a respeito de nós. A Bíblia diz que Deus nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais, muito maior. Então, Deus, primeiro, quando vai iniciar, lembra, sacerdote de Enoque, iniciar, dar início, iniciado. Na última live eu falei sobre ser iniciado em Deus. Agora Deus vai iniciar algo. Toda vez que Deus vai iniciar algo, Deus começa do jeito que deve ser começado, pelo início. E quando Deus vai iniciar algo, ele procura alguém disponível. Bom, Deus, quando vai começar algo, ele procura um homem ou uma mulher, hoje mesmo, na tua cidade, na tua igreja. Deus não precisa... Eu sei, eu amo a comunhão, eu aprendi com um grande homem de Deus, que a gente deve amar a comunhão, e a gente prega isso, né? Não, para a gente viver um avivamento tem que juntar as igrejas, para a gente viver tem que juntar os pastores, os líderes, porque é aqui que está o grande avivamento. Me responda, aonde na história houve isso? Nunca. E sabe quando vai haver? Só quando Jesus voltar. E ainda que há grandes movimentos de ajuntamento de igreja, termina rápido. Porque se esse fosse o foco de Deus, Deus já tinha feito isso faz tempo. Deus, na Bíblia, nunca procurou muita gente. Deus procurou pessoas disponíveis. Na multidão e na massa, nunca teve a sabedoria. Na multidão e na massa, nunca teve a fome e sede. Na multidão e na massa, sempre teve os barulhos e sempre teve os moveres. Mas os fundamentos profundos sempre esteve no pouco. E é no pouco que Deus constrói o muito.
Quando você olha para Deus, Deus não começou com 6, 7 pessoas, ele começou com um homem no jardim. Quando você vê que Deus quer reiniciar o mundo, ele não procura uma família com 500 pessoas, ele procura Noé. Quando Deus vai fazer algo, ele procura Abraão. Quando Deus quer fazer algo de novo, ele vai atrás de Sansão, atrás de Jefté, ele vai atrás de Débora, ele vai atrás de um homem ou de uma mulher na sua geração. Sabe o que eu quero te dizer? Deus, ele ama a unidade, mas ele não depende da unidade para fazer algo na tua cidade. Ele não depende da unidade para fazer algo no teu país. Ele não depende da unidade para fazer algo no mundo. Ele precisa de uma pessoa. E se ele acha alguém disponível, ele faz. A Bíblia diz que Deus tinha feito tudo, mas ainda não tinha chuva, porque não tinha um homem. Quando Deus terminou tudo, a Bíblia diz que estava tudo pronto. Tinha relva, tinha tudo, mas ainda tinha fumaça, mas não tinha chuva, porque não tinha homem para lavrar a terra. Ou seja, enquanto não houver um homem, não há chuva. Enquanto não houver um homem, não há chuva. Chuva, na Bíblia, é símbolo, figura e tipo de avivamento, de vida, de derramar do Espírito Santo. Joel, quando quer falar de avivamento, ele vai usar o símbolo da chuva. Quando você vai ver os profetas falando de vida e de avivamento, haverá um símbolo de chuva. Então, quando Deus quer fazer um grande avivamento, ou quando Deus quer fazer um grande movimento, ele usa o símbolo de chuva. Ele usa a torrente do Negueb, chuva. Ele usa as torrentes que são resultado de chuva. E toda vez que Deus usa a chuva, tem uma conotação do derramar violento de Deus. Ponto. Toda vez que Deus quer derramar chuva, ele precisa de uma unidade? Ele precisa do conjunto de pessoas? Não. Ele precisa de alguém disponível. Sabe por que você não vive coisas? Porque nesse sacerdócio você não espera ninguém. Você anda com Deus. Não é andaram, é anda. Uau! Não é andaram, é anda. Não é Andréia, você espera teu vizinho. Não é Rosilene, você espera teu irmão. Não é Suliana, você espera teu esposo, tua filha. Não é Leandro, você espera os teus liderados. Não é Zanão, você espera seus pastores. Não é Mateus, você espera os outros ministros de louvor. Não é andaram. José andou. Se disponibilizou. E andou Enoque. E Deus veio. Nesse sacerdócio é alguém disponível para Deus vir. É alguém que se diz, eis-me aqui, não vou esperar ninguém. Ele não é que ele é um sacerdócio orgulhoso, ele ama os outros, mas ele não espera ninguém. Ele não tem problema em repartir os despojos, mas ele ataca a presa. Ele se põe na frente, ele se põe quando o assunto é Deus, ele não espera ninguém. Ele é violento quando o assunto é o céu. Ele entende que o céu é tomado por violência e os violentos se apoderam dele. E desde o tempo de João Batista, a Bíblia diz isso. Então, ele não espera ninguém. Hoje mesmo, em Rio Grande do Sul, se Deus quiser fazer algo, ele não precisa de ninguém. O problema está aqui. Às vezes Deus quer fazer algo e você quer envolver alguém e Deus não quer ninguém, Deus quer você. Eu vou abrir um parênteses aqui nessa aula e vou te mostrar que isso é verdade. Quantas das vezes Deus começa a te tocar num louvor, alguma coisa, e você vai gravar uma mensagem para alguém e acaba o fluxo? Sim ou não? Quantas vezes você começa a fluir numa revelação na Bíblia e de repente, nossa, eu vou falar com não sei quem e some a revelação? Quantas vezes você está indo empolgado para a igreja, aí eu vou envolver fulano, bertano, ciclano, e não acontece? Quantas vezes você está passando um período sobrenatural na tua vida e de repente você quer envolver pessoas e dá tudo errado? Sabe por quê? Porque Deus, nesse sacerdócio, não tem a ver com os outros, tem a ver com você. Nesse sacerdócio, só vai ter a ver com os outros depois de você ter se tornado. Porque ele é por contemplação, ele não é por informação. Nesse sacerdócio, você não traz e leva informação.
você recebe e transfere impartição. Eu vou repetir. Nesse sacerdócio, você não é um carregador de informação. Nesse sacerdócio, você recebe e libera impartição. Pastor, o que é isso? Isso muda tudo, porque no sacerdócio normal, eu pego a informação, eu levo a informação, eu venho, eu capturo uma informação, eu digo, olha, Suliana, eu aprendi isso, e eu falo, abra a tua Bíblia e eu vou te ensinar o que eu aprendi, e é o que as igrejas fazem com maestria. Prega na tua célula o que eu ensinei no domingo. Prega no teu não sei o que o pastor fez. Leva essa cartilha, porque ninguém tem capacidade de ir a Deus. Então, já que ninguém tem, alguém vai por você para que repliquem o que alguém viu. Isso é um outro sacerdócio. Esse é um sacerdócio de Levi. Me perdoem se vocês fazem isso na tua igreja. Eu não estou aqui falando de igreja, não estou falando aqui para quem me ouve, estou falando aqui inspirado pelo Espírito. Na verdade, estou derramando de conhecimento. Volta comigo aqui. Não tem nada com quem faz isso. Não estou dizendo que é errado, estou dizendo que é um nível. Vai lá na célula, prega o que o pastor pregou no domingo. Vai lá não sei na onde, replica. Isso é tráfico de informação, ok? Ok? Agora, nesse sacerdócio é impartição. José, sobe, veja, se torne semelhante e carregue e imparta. Mateus, sobe, veja, receba, desça e ao cantar, imparta. Rose, sobe, desça. E quando for ali trabalhar de diácono na igreja, quando você for segurar alguém, você vai impartir. Quando você cumprimentar alguém, você vai impartir. E se você for fazer, for pegar a veia de alguém lá no hospital, você vai impartir. E em todo lugar você vai impartir. Mudou tudo. Porque você não é um sacerdócio comum, você carrega informações. No sacerdócio de Melquisedeque, você carrega a imagem de alguém. Uau! Enoque andou e não era o que não era mais Enoque. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Quando Deus quer começar algo, ele vai procurar alguém disponível. Então para com esses negócios. Se Deus te mandar fazer algo em conjunto, amém. Se Deus te mandar, faça. Mas não ache que Deus precisa desses modelos para operar. Sabe por que as igrejas, as pessoas não vivem o avivamento na sua cidade? Porque Deus quer fazer algo. Aí ela fala, eu vou ver. Para Deus fazer isso, eu preciso chamar 10 igrejas para a gente demarcar o território de todas as entradas. Para de bobeira. Se Deus quiser fazer algo, ele só precisa de uma pessoa para liberar a chuva. Depois que a chuva vier, convida todo mundo para colher, querido. Provoque a tua tempestade, provoque o temporal, e depois que a chuva vier, deixa o povo beber. Eu só preciso, nesse sacerdócio, estar disponível. Esteja disponível, e ele virá. Segunda coisa que exige para ser iniciado, para Deus começar, que ele eleja alguém nesse sacerdócio. Quando você está disponível, aí Deus diz, bom, ele está disponível? Então eu escolho ele para começar algo. Eu escolho ela para começar algo. E aí acabou, meu amigo. Quando você se disponibiliza e Deus diz, é você... O meu desejo é que ele aponte o dedo hoje do trono dele e ache você disponível. Todo mundo quer isso aqui, a eleição de Deus, mas não quer estar disponível na fila. Por isso começa, você se disponibiliza. E aí quando o dedo de Deus te acha, aí, meu amigo, acabou. Deus faz assim, achei, é você, é você. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos elegi. Se ele te escolher. Aí já era. Aí já era, querido. E aí, terceiro passo.
quando ele vai começar algo, ele inicia algo em alguém e por alguém. Todo grande mover na Terra começou com uma pessoa. Todo. Não, pastor, esse último mover de Osborne não tinha uma pessoa. Tinha. Acabou o culto, um dos jovens chamou os outros. Eu não sei o nome dele, mas tinha. E falou, não vamos embora, vamos continuar mais um pouco. Este provocou. Eu não sei se está ainda, se acabou, não procurei mais saber. Mas o tempo em que ficou o avivamento ali fluindo, uma pessoa provocou chuva. Só que assim, é assunto já de avivamento. É que esse sacerdócio provoca isso. Porque esse sacerdócio, ele vai a Deus e fica ali. E em Deus você fica quebrantado. Ali você tem fogo, fome, sede, paixão, lágrimas. E lágrimas na eternidade promove nuvens na terra. E nuvens na terra promove avivamento. Elias, quando falou para Acabe que ia chover, ele subiu para o monte, se posicionou entre os seus joelhos, e suas lágrimas criaram nuvens. Faz outra vez. Meu Deus. Você, querido, que está nessa live, precisa ser iniciado. Primeiro em Deus. Primeiro em Deus. Primeiro em Deus. Mas depois que for iniciado em Deus, se disponibilize. E quando você estiver disponível, porque eu não entendi, pastor, deixa eu te explicar. Eu vou a Deus, aí Deus me diz, eu quero fazer algo em Poços de Caldas. Quem mora em Poços, dá um amém aí, ou levanta a mãozinha assim. Amém. Deus quer fazer algo aí, certo? Aí Deus chama você está ali queimando na presença dele. Você está ali com ele, você nada quer. Você, na verdade, nem quer nada para Poços. O erro está em ir a Deus por algo. Nesse sacerdócio, você vai a Deus por Deus mesmo. Você não vai por algo. Mas você está em Poços, aí você vai a Deus por ele. E aí ele fala, Yasmin, eu tenho isso para fazer em Poços. Ah, aí você faz igual Isaías. Ah, o senhor quer fazer isso? Então, eis-me aqui. Se não tem ninguém, eu estou aqui. Você se disponibiliza. Aí Deus diz, então eu vou fazer algo. Então, na presença dele, você foi iniciado no céu. Só que agora, quando você se disponibiliza no céu, nesse sacerdócio, como todos os outros, você tem que ser iniciado na terra. Isso é inevitável. Não existe sacerdócio sem unção. Biblicamente, todos os sacerdotes foram ungidos. Eu vou te mostrar. Deus iniciou o primeiro sacerdote, Adão, e ungiu ele com o Espírito Santo. Nem vou gastar muito tempo aqui. Moisés iniciou Arão. Samuel iniciou Davi. Iniciou Saul também. Elias iniciou Eliseu. João iniciou Jesus. Todos os reis da Bíblia foram iniciados por um profeta. Todos os sacerdotes da Bíblia foram, tanto os levíticos, quanto da casa de Zadok, quanto os da casa de Asaf, quanto todos os sacerdotes registrados na Bíblia, e até os da casa de Baal eram ungidos. Todos. João iniciou Jesus. Até Jesus foi iniciado nas águas batismais. O ministério de Jesus só começou depois da sua iniciação. Não vou gastar tempo aqui, já falei muito sobre isso. E se não ouviu, procurem alguma live minha, porque eu já falei tanto sobre isso. Bom, Ananias iniciou Paulo. Olha que louco, eu vou te mostrar na história de Paulo o que eu estou te ensinando.
Paulo tem um encontro com Deus, não tem? Fica cego, não fica? Deus fala para Paulo o que desejava de Paulo, não fala? Eu te elegi para apóstolo entre os gentios. Mas Deus inicia Paulo. Deus inicia Paulo na eternidade. Mas na terra ele inicia. Ele diz, fica quietinho aí, porque vai vir um Ananias. E ele vai lá em Ananias. Deus vai lá em Ananias e fala, Ananias, vai na rua direita, na casa tal, tem um homem lá chamado Saulo de Tarso, e assim ele está cego, impõe as mãos sobre ele, e eu o elegi para apóstolo, mas quem vai ungí-lo é você. Uau! Uau! Toda vez que você estiver disponível diante de Deus, Deus vai te enviar um homem com óleo. Meu Deus, que pena que está acabando o nosso horário. Quando você estiver disponível, Deus vai mandar alguém com óleo na mão. Deus vai enviar alguém para te iniciar. Eu me lembro tanto que eu estava disponível, eu estava procurando, por fim eu já estava desistindo. E Deus me enviou um homem. O nome dele era Victor Hugo Espíndola. Foi o homem que Deus enviou para me ativar. Foi o homem com óleo na mão. Foi o homem que deu start no meu ministério. Eu não vivi o que vivo hoje. Sou grato a ele. Ele foi o homem com óleo na mão. Quando você estiver disponível, Deus enviará um homem. Deus enviará um homem para te iniciar. Seja com uma palavra, não é só com óleo mesmo, que a pessoa chega com óleo. Às vezes vai com óleo mesmo. Mas é mais do que isso. Alguém vai despertar a tua fome e sede. Alguém vai te despertar na terra. Alguém vai causar uma revolução na tua vida. Bill Johnson só é Bill Johnson porque alguém o achou. Billy Graham só é Billy Graham. Quando você vê a biografia dele, você vai descobrir que alguém o iniciou. Kennedy Reagan conheceu um cara chamado Cannon. Ninguém conhece muito Cannon, mas a mão dele foi usada para iniciar. Você vai ser iniciado quando estiver disponível. Nesse sacerdócio, você começa em Deus e Deus envia alguém na terra. Bom, a Bíblia diz lá em Gênesis que Jared era o nome do pai de Enoque e ele tinha 162 anos quando gerou Enoque. Bom, 162, a gematria de 162 é 1 mais 6 mais 2, que é igual a 9. 9 é final de um ciclo na Bíblia. Todas as vezes que aparece o número 9 é representado pelo findar de um ciclo. Então, no número da idade do pai de Enoque era findando um ciclo. Que ciclo era esse? Bom, Jared significa descida, decadência. Uau! No meio de uma descida, de uma decadência, no meio de uma geração promíscua, de uma geração decaída, de uma geração em decadência, tem alguma coisa em comum aí com o Brasil, com umas leis estranhas? Fica tranquilo. No meio da decadência moral, no meio da decadência, no meio do ciclo do inferno, no meio do findar da decadência, Deus vai chamar alguém. Deus vai convidar alguém para andar com ele. E depois de andar com Deus, Deus vai iniciar alguém na terra. E vai começar algo novo. Deus quer começar algo novo. Esse sacerdócio envia homens para a terra para transformação sobrenatural. A minha pergunta é: você não está pronto? É claro que não está. Você não está pronto para transformar o mundo? Ninguém está. Mas você está disponível? Se Deus quiser usar você para transformar o mundo, você está disponível? Porque se você estiver disponível, pode ser que hoje ele te eleja. E se ele te eleger, acabou. Ele vai enviar um homem, ou uma mulher, ou uma Débora para te acordar nas montanhas. Ou ele vai te enviar um Samuel para te ungir, para derrubar Golias. Eu não sei como será, eu sei que acontecerá.
Ele vai enviar um mensageiro que vai te ungir, que vai te estabelecer, que vai te pôr de pé e vai fazer você sair do anonimato e entrar em lugares sobrenaturais. No meio do sacerdócio corrompido, Deus inicia algo. A casa de Levi estava um caos, meu amigo. A casa de Levi virou um caos. Eu te mostro aonde. Quando Samuel foi erguido. A Bíblia diz que os filhos ali do sacerdote, do sumo sacerdote, estavam em promiscuidade, estavam deturpados, roubando, o altar destruído, com promiscuidade sexual, um nojo. Isso não era nem no mundo, dentro da casa do Senhor. Os filhos da casa de Eli, que eram os descendentes de Levi. A casa estava uma decadência. A mesma coisa no tempo de Enoque. A mesma coisa com o reinado de Saul. Nada mudou. Nos tempos de crise, Deus chama alguém. Nos tempos de crise moral, nos tempos de treva, Deus chama alguém. Ouça Deus te chamar. Ande com Ele. Ele vai te ungir. Ele vai te estabelecer. E você viverá o sobrenatural. Vai. Quando isso for acontecer, que Ele te ache na presença dele esperando. Deus não unge ninguém, pastor Mateus, que não está esperando na presença dele. Pastor, eu ainda não fui ungido, eu quero ser ungido, me unge! Se fosse assim, meu amigo, eu faria questão de ungir agora, nome por nome aqui. Mas não é assim. Não é o profeta que escolhe. O profeta carrega o chifre e enche de óleo, mas quem escolhe é Deus. Na casa de Jessé, o profeta achou que eram todos, mas Deus tinha escolhido Davi. Esteja na presença do Senhor, até que o óleo dele te ache. Nesse sacerdócio só tem uma primícia: não saia da presença dele. Esteja lá, constantemente, até que ele te unja. Amém? 5 minutos atrasado. Me perdoem, é que eu me empolguei. Amém. Segunda-feira. Tá adiantado, pai. Continua aí. Nós vamos falar sobre quando Deus dá início. Aí o bicho vai ficar quente. Nós vamos falar do início do ministério de Enoque e de agora ungido e deu start. Quando dá start? Afinal, quanto tempo demora para Deus me achar? Quanto tempo demorou para Deus achar Davi? Quanto tempo? Se não é imediato, qual é o caminho para Deus me escolher? Por que Deus não me escolheu ainda? Porque eu já sei de promessas, porque eu tenho promessas. Todos vocês têm muitas promessas aqui, mas eu falo ministerialmente, mas parece que ainda está meio distante, ou ainda falta algumas coisas. Fica tranquilo. Segunda-feira, vou te esclarecer muitas coisas. Muitas coisas. Nós vamos falar sobre isso. Espero que vocês estejam sendo abençoados por não só esse estudo, mas por essa ministração. Por isso aqui. Eu nunca sei o que eu faço. Eu não dou nome para minhas coisas. Só deixo o vento ir. Só deixo o vento ir. Que Deus vos conceda um final de semana maravilhoso. Nos dê a paz. Que amanhã, no sabate, que a shalom de Deus esteja sobre vocês. E que vocês sejam bem-aventurados em todos os seus caminhos. Que segunda-feira você esteja cedinho conosco, aprendendo mais sobre esse sacerdócio maravilhoso, que está cada dia mais numa crescente. Amo todos vocês. Vamos, já que a Sheila não veio hoje me lembrar, né? Acho que nem veio para. Bom dia, bom dia. E aí, minha secretária?
não vai me lembrar das minhas orações? Vamos orar Orar por quem hoje, Sheila? pela Isa. Pela Isa. Não temos mais pedido de oração hoje, Sheila? A partir de hoje, todo pedido de oração tem que ser enviado para a Sheila. A Sheila. A irmã Maria, anota, pai. a irmã Maria, Isso. mãe da Tyler. E o Cauê, A o Kate, bebezinho. Para o Cauê. Isso. Quem mais? E Né? a Kate. Para a Kate também. Vamos orar por todos esses 3 nomes. E para quem mais você achar que deve de orar, estenda suas 2 mãos, você que pode. Se estiver dirigindo, não levante as mãos para não bater o carro. Você ainda não tem fé para isso. Pai, nós liberamos cura. O Senhor disse que o estender das mãos são poderosos e pelo levantar das mãos nós tínhamos acesso aos teus oráculos. E cremos que ao levantar das mãos, assim como estamos, cada um nas suas casas e nos lugares diferentes, nós, pela mesma fé, concordamos com a continuidade daquilo que o Senhor está fazendo na vida da Isa, com o milagre que o Senhor está construindo na vida da Maria e com o milagre que o Senhor está fazendo na vida da Kate. Obrigado pelo milagre que o Senhor está construindo e pelo testemunho que iremos ouvir, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente. Amém. Beijo. Ganhei, pastor.